Graça e paz, meus queridos irmãos. É um momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero então convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, onde no capítulo 43 nós vamos ler os versos 18 e 19, mas quero fazer uma referência a todo esse capítulo, é claro, mas como nosso ponto de partida, nós vamos ler estes dois versos. Eu vou repetir para que você possa tranquilamente encontrar aí na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, esse é o primeiro domingo do ano, e sempre quando nós iniciamos esse novo ano, mais clichê que às vezes possa parecer isso, mas a gente, de certa forma, sente uma ideia de renovação. Eu gosto de aproveitar esse clima, de pensar de novo a nossa vida, de rever alguns planos que talvez não deram muito certos, de fazer novos planos, para entender o que a palavra de Deus pode falar para a gente sobre renovação. Afinal de contas, irmãos, é um ano que se inicia com várias possibilidades. Talvez você tenha começado esse ano bem, com várias expectativas. Ou talvez você começou sem muitas expectativas, afinal de contas, é mais do mesmo, quem sabe? Ou você é daquele que começou sem expectativa nenhuma? Mas a pergunta que eu quero te fazer é possível fazer coisas novas? Talvez se você perguntar isso para uma criança, como nós vimos aqui, as crianças vão falar que sempre é possível. Talvez nós perguntássemos para aqueles que já são mais experientes, que já passaram aí alguns novos anos, vão dizer: "Olha, pastor, eu acho que não dá para renovar muita coisa". Mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz sempre da ideia de renovar as nossas vidas. E no texto que nós lemos de Isaías, nós vemos Deus fazendo coisas novas para aquele povo. Por isso que nesta noite eu quero falar sobre o seguinte tema: Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. E talvez você me pergunte, uma pergunta até sincera, mas como renovar? Como ter uma mente nova? E eu quero responder também essa pergunta. E a primeira, digamos, resposta que eu quero te dar é que a primeira coisa que você precisa fazer para que essa renovação de fato aconteça na sua vida é você abandonar os erros do passado. E é isso que Isaías nos diz, quando ele começa lá no versículo 18 que eu li, diz: Não vos lembreis das coisas passadas. Mas de que coisas passadas o profeta Isaías está falando? O que ele quer dizer com coisas passadas? Então, me permita aqui recordar um pouco do momento em que Isaías escreve o seu livro. Quando Isaías escreve o seu livro, o povo estava, digamos que, frio espiritualmente. O povo estava passando por um momento de crise espiritual. Eles não mais obedeciam ao Senhor. E essa desobediência se dava tanto pelos reis e pelos príncipes, como também por todos os líderes e liderados, passando inclusive, meus queridos, pela vida da igreja, ou seja, pela religião. Eles estavam vivendo, segundo o profeta Isaías nos diz, uma religião de fachada. Eles até ofereciam os seus sacrifícios, eles até guardavam, de certa forma, o dia do Senhor, mas isso não passava de uma simples cerimônia fria, apática e sem qualquer significado espiritual. Era precisamente o quadro de Israel naquele momento, um povo frio. Mas mais do que isso, o profeta Isaías ainda denuncia em todo o seu livro o pecado daquele povo.
E um dos pecados que, digamos assim, mais é denunciado é o pecado da idolatria, de confiarem que outras nações podiam protegê-los. O rei estava fazendo aliança com algumas nações e, inclusive, com a nação do Egito. Sim, aquela nação que outrora, há anos atrás, fez aquele povo cativo. Agora eles estão se voltando a fazer aliança com aquele povo. Mas notem, meus irmãos, talvez nesse quadro mais complicado, difícil e até de certa forma depressivo, o Senhor os chama a um abandono do que foi passado. O Senhor os chama então ao arrependimento. Deus chama o seu povo a abandonar as práticas pecaminosas do passado. Não talvez com a ideia de um esquecimento literal, não é isso que Isaías quer dizer, não é com a ideia de que eu esqueço e não lembro mais, mas que é uma decisão de não mais viver no erro, com uma decisão de não mais viver no fracasso, com uma decisão de deixar o sofrimento para trás. E esse é o chamado para Isaías. Olhe para o seu passado, mas esqueça os seus pecados. Confesse os seus pecados e, como nós cantamos há pouco, renove a sua vida e a sua disposição diante de Deus. Irmãos, a mensagem de Isaías, por mais dura que seja, ela traz para aquele povo a ideia de um renovar, a ideia de um fazer melhor, de deixar os pecados do passado. E o verbo usado aqui, ou ah, o sentido de lembrar aqui, é a ideia de esquecer e não ter aquele peso na memória. Não lembre dessas coisas. E a ideia do texto é enfatizar o abandono dessa prática, não só da prática, mas também o abandono desse pensamento pecaminoso. Esse era o chamado. Essa era a ideia. Eles querem e precisam de mudança. Meus irmãos, esse é o chamado que Isaías fez para o seu povo como profeta de Deus. E, obviamente, guardado aqui as devidas proporções, esse é o chamado que Deus nos faz também. De olhar para o nosso passado não com culpa, como muitas vezes nós o fazemos, mas olhar para o nosso passado de uma forma perdoadora. Eu não sei, mas existem várias classes de pessoas, né. Existem aquelas pessoas que são difíceis de perdoar, não é? Que sempre estão se lembrando do que é feito. Você já deve ter visto aquela frase, de certa forma muito infeliz até, que diz assim: "Eu perdoo, mas não esqueço". Irmãos, essa é a frase que mais emblemática para dizer que eu não sei perdoar. Perdoar, meus irmãos, é esquecer. Mas é claro, não estou dizendo que esquecer o fato. Afinal de contas, não estou falando de perda de memória, mas esquecer a ponto de que se eu me lembrar daquilo, aquilo não me traga mais aqueles sentimentos ruins. Isso é o perdão. É olhar para trás, para aquela pessoa que até fez mal para você no passado, mas olhar com um olhar perdoador. Isso, de certa forma, é difícil. É difícil, talvez, perdoarmos os nossos queridos. Ou quem sabe você teve um passado complicado com a sua família e talvez seja difícil olhar para trás e perdoar. Mas é o que Isaías está dizendo. É o momento de perdoar. Mas existem também algumas pessoas que, mais difícil do que perdoar outras, eles não conseguem perdoar a si mesmos. Você já viu isso? De pessoas que muitas vezes levam a culpa porque não conseguem alcançar o perdão ou não conseguem, digamos assim, se sentir perdoadas pelas coisas que passaram e fizeram. Mas Isaías está falando para o povo: escreva uma nova história. Deixe para trás as coisas que ficaram lá. Deixe os seus pecados. Irmãos, parece óbvio o que eu vou dizer, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. A gente não pode voltar no passado e mudar as coisas, mas a gente pode, no presente, olhar com olhar redentor para essas coisas. Talvez você não tenha sido um bom filho, talvez você não tenha sido um bom pai, talvez você não tenha sido um bom empregado ou um bom empregador. E claro, irmãos, somos passíveis para que isso aconteça. Mas agora nós somos chamados pela palavra do Senhor a renovar isso nas nossas vidas. Talvez eu não tenha sido até o dia 31 de dezembro de 2024, mas nós temos a oportunidade agora, no dia 1 de janeiro
de 2025, ou melhor dizendo, a partir de 1 de janeiro de 2025, a sermos então melhores nisso. Irmãos, quando Deus perdoa e restaura seu povo, ele deseja que o seu povo esqueça-se do passado e quer que o seu povo dê um bom testemunho dele agora, no presente, e que se aproprie então das suas promessas para um futuro glorioso. Porque nós não deveríamos mais lembrar disso. Notem, meus irmãos, quando o Senhor diz que está perdoando Israel, não é por causa dos sacrifícios. Aliás, se nós pensarmos, Israel estava sendo levado ou seria levado cativo para a Babilônia. E lá, certamente, eles não sacrificariam mais. Mas Deus, pelo seu olhar de graça e misericórdia, ele nos perdoa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando fala sobre essa ordenança de olharmos para o passado de uma forma perdoadora, ele nos fala de uma forma tão bonita quando diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Meu querido, você está numa igreja cristã e nós pregamos o evangelho a todo momento e a todo instante. E o evangelho faz isso com as nossas vidas. Ele nos muda. Ele muda o nosso nome. E pensando nisso, eu não consigo esquecer do exemplo de Jacó. Jacó foi alguém que, de certa forma, enganou muita gente, inclusive até o seu próprio sogro. Mas é interessante quando a Bíblia refere-se a Jacó, diz que certa vez Deus o chamou e diz: olha, o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Deus muda o nome de Jacó, Deus muda a concepção de Jacó, embora ele vai ser enganado até no final da sua vida, na questão de José, mas Deus muda aquele homem. Porque o evangelho faz isso, meus irmãos. O evangelho transforma, o evangelho liberta. O evangelho move corações. E eu prego, meus irmãos, porque eu sei que isso acontece não pela minha força, não porque talvez eu tenha um discurso eloquente, quem sabe, ou confiando na minha retórica. Muito pelo contrário. Deus muda porque o Espírito Santo muda as pessoas. Deus muda porque Ele quer fazer coisas novas para nós. Deixa eu te perguntar aqui então agora, e seja franco comigo aí, não precisa responder em voz alta, mas seja franco comigo no seu coração. Quais são as suas memórias ou experiências que você precisa abandonar? Quais as coisas que talvez te atrapalhem, de certa forma, de crescer? Quais os pecados que ou você ou alguém cometeu, inclusive contra você, que brecam o seu crescimento? Irmãos, peça a Deus ajuda, abandone, se arrependa e confie na redenção que está em Deus. Em Cristo nós temos a liberdade de perdoar. E talvez você me faça aquela pergunta difícil, que às vezes eu ouço em alguns aconselhamentos. Mas pastor, eu não consigo perdoar. Mas pastor, eu não consigo deixar de pensar. Eu não consigo não ter raiva dessa coisa, desse momento ou dessa circunstância. Irmãos, de fato você não consegue mesmo. Isso só é possível se Deus agir no seu coração. E é por isso, irmãos, que é o segredo para isso está em clamar ao Senhor. Pedir que Ele sim, através do Espírito Santo, molde o seu coração, para que de fato você possa perdoar. E para que você mesmo possa se perdoar em muitas situações. E Deus convida então aquele povo que andou longe do Senhor, que andou em pecado, agora a esquecer e deixar para trás o que foi e avançar para as coisas que para frente estão. Como eu vou fazer no 2005, o 2025 diferente? Perdoando o passado e fazendo coisas novas. Por que isso, meus irmãos? Porque essa é a obra de Deus. Deus chama aquele povo agora para fazer coisas novas. E na primeira parte do versículo 19, ele diz exatamente isso, quando diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Irmãos, Deus declara que está fazendo algo completamente novo. E a expressão aí, embora para nós seja duas palavras aí, coisa nova, lá na língua que o Antigo Testamento foi escrito, é uma palavra só que sugere a ideia de algo que seja radicalmente transformado.
Mas não só transformado em momento, mas que continua ativo e trazendo renovação. Quando ele diz: "Eis que faço coisa nova", o autor aqui pega um vocábulo emprestado da botânica. Na botânica, nós falamos de broto. E se a gente traduzisse o texto literalmente, seria: "Eis que faço coisa nova, agora brota e não a percebais". Por que, irmãos, ele usa essa questão? Quando nós olhamos para as plantas, para botânica no geral, nós vemos que a a plantinha, quando ela vai crescendo, ela vai germinando, ela começa a fazer aquilo devagar. Mas notem, se você cuidar direitinho, ela vai crescendo. Aliás, quem nunca fez aquela experiência, eu digo isso porque como eu tenho filho pequeno, é comum que às vezes a escola mande aquelas experiências, né, para que a criança veja. Colocou um algodãozinho ou colocou pegou um feijão, colocou no algodão, lembra? Coloca lá, ó, molha um pouquinho o algodão e o que que vai acontecendo? Vai surgindo o broto. E essa ideia que o autor traz, a ideia de algo que cresce do novo, que se refaz mesmo em meio às tempestades, e brotar aqui a ideia de que é uma obra do Senhor que ela é progressiva. E nota, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus que fala sobre a nossa santificação, diz que um dia Deus nos salvou, mas diz que nós vamos agora com Ele crescer em santidade. E o que é crescer em santidade? É lembrar que o Senhor tem para nós também um relacionamento mais próximo com Ele. Deus quer que nós, como o seu povo, nos relacionemos com Ele. Quando Isaías escreve esse texto, o povo vivia distante do Senhor. Não se importava com as leituras, com os profetas ou com as repreensões dadas. Mas Deus queria trazer aquele povo para Ele. E às vezes, meus irmãos, isso acontece por meio do sofrimento. O cativeiro do povo não era porque Deus era tirano e queria, digamos, punir o povo porque estava ali com o seu orgulho ferido, mas é porque Deus queria trazer esse povo novamente para Ele. E Deus muitas vezes os ensina, meus queridos, através da pedagogia do sofrimento. Através do sofrimento, nós somos chamados a ficar mais próximos do Senhor. E agora, eles iriam para a Babilônia. E a Babilônia é sinônimo do que na Bíblia? De um lugar perverso. A Babilônia é sinônimo de algo ruim. A Babilônia, na Bíblia, é sinal de algo mal. Não é à toa que muitas vezes ela se refere como a Babilônia, como a cidade da imoralidade. Mas Deus os colocaria lá, não com uma ideia de punir, mas com a ideia de mostrar para eles que se eles buscassem ao Senhor, eles iam ver a nova obra do Senhor. Isso me lembra aquele verso tão bonito que diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei a sua voz, as suas preces, as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra". E meus irmãos, Deus faz coisas novas na nossa vida. Eu digo isso porque Jesus é o grande cumprimento dessa promessa. Ele é a renovação dessa aliança. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. E quando nós celebramos a ceia, o Senhor diz que ele é o sangue da nova aliança. Nova, meus irmãos, porque ela é renovada em Cristo Jesus. Nova porque em Cristo Jesus ela ganha esse significado. Irmãos, se nós olharmos porque o Senhor tem, nos arrependermos de fato daqueles nossos erros, nós vamos perceber que Deus faz coisas grandiosas. Você percebe o que Deus está fazendo na sua vida hoje? É interessante porque às vezes a gente tende a achar que tudo é meio obra do acaso, quem sabe, ou algumas coincidências. Mas a verdade é que para o nosso Senhor não existe coincidências. E se você está aqui hoje é porque Ele quer que você ouça essa mensagem. Se Ele está aqui hoje é porque Ele quer que você reveja de fato a sua vida e mude aquilo que deve ser mudado, para que você seja mais parecido com Cristo e para que você viva de forma abundante. Reflita sobre como você pode cooperar para que a obra do Senhor seja cada vez mais vivenciada na sua vida. Irmãos, você já ouviu alguns, para não dizer pelo menos ah, milhares deles, mensagens, estudos falando sobre renovação de vida.
Não deixe, meu querido, que essa oportunidade passe da sua vida mais uma vez. Às vezes o nosso coração parece que é tão duro a mensagem de Deus, não é verdade? A gente vem aqui há alguns anos, a gente vem aqui há tempos, mas parece que a mensagem do Senhor nunca impacta o nosso coração. E entra ano e sai ano, nós ainda estamos caindo nos mesmos pecados. Estamos vivenciando os mesmos erros. Mas Deus, meus irmãos, nos chama para algo novo. Isso então me leva para o meu último ponto dessa mensagem. No final do versículo 19, quando o nosso Senhor diz: Eis que porém um caminho no deserto e rios no erro. Meus irmãos, aqui Deus promete fazer o impossível, que há caminhos, que há rios em lugares desertos. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que a palavra deserto aparece, ou essa ideia, o deserto é um lugar do que, meus irmãos? De escassez. O deserto é um lugar onde não se tem nenhum recurso. A gente sabe que se você cair num deserto sem nenhum recurso, possivelmente você não volte de lá. Porque no deserto você não tem água, no deserto as temperaturas, elas são altíssimas durante o dia e baixíssimas durante a noite. No deserto não crescem plantas frutíferas, ou seja, o deserto é um lugar onde de fato não existe, por assim dizer, algo belo, ou não existe vida, por assim dizer. O deserto, então, representa o ermo, representa os extremos da desolação. Mas é interessante pensar que muitas vezes Deus nos leva para esse deserto, para a gente refletir. Aliás, Deus fez isso com o povo de Deus. Lá, quando eles saíram do Egito, eles foram caminhar onde, irmãos? No deserto. Quando Jesus começa o seu ministério, para onde ele vai? Para o deserto, onde representa a escassez. Mas notem que o autor dá essa ideia poética de que, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo no deserto da vida, ele faz brotar de lá caminhos, ele faz brotar de lá rios. Ou seja, o deserto não é um lugar onde eu quero estar. Eu quero estar nos oásis, mas a palavra de Deus diz que, mesmo lá, o Senhor pode transformar a sua vida. E talvez você me pergunte: pastor, o que isso significa? Qual a aplicação que isso tem para a minha vida? Significa, meus irmãos, que por mais difíceis que sejam problemas pelos quais você tem passado, por mais complicado que seja ali as questões que rodam a sua vida, seja na parte familiar, quem sabe, seja na parte do seu trabalho, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, enfim, a ideia é que Deus pode transformar a sua vida. Talvez você fale: "Ah, pastor, você fala isso porque não conhece o que eu tenho vivido. Você fala isso talvez porque não sabe o que eu tenho passado". Meus irmãos, Deus pode transformar quem Ele quiser e como Ele quiser. E quando eu penso em transformação, uma das pessoas que me vem à cabeça é o apóstolo Paulo. E quando nós lemos, irmãos, o livro de Romanos, a carta aos Romanos, quando nós lemos Gálatas, Efésios, Filipenses, nós vemos ali como Paulo era alguém de fé, como nós vemos Atos, nós vemos ele sendo açoitado, e você pensa: nossa, como Paulo pode ter passado por tanta coisa? Mas é interessante pensar que esses não eram os planos do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que quando Jesus o chama, ele estava fazendo o quê, irmãos? Perseguindo a igreja. Ele não estava querendo congregar mais pessoas. Ele não estava querendo ir mais pessoas, mas a vida dele sofre essa transformação. A vida dele, então, vira literalmente de pernas para o ar. Aquele que era o perseguidor passa a ser o perseguido. Aquele que imprimia sofrimento às pessoas passa agora a sofrer pelo evangelho. Deus fez daquele homem duro e malvado alguém bom a ponto de sofrer pelo evangelho. Deus fez daquele deserto um oásis de vida. E é por isso, irmãos, que isso também pode acontecer conosco. Jesus nos diz isso. Em João, quando Jesus já fala com os seus discípulos, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez se a gente pensasse nos nossos ou na nossa vida espiritual no ano passado,
a gente estaria ali, digamos, por um fio. Fazer aquele checklist da vida espiritual. Oração, pouco e às vezes só na igreja. Leitura, raramente. Comunhão com Deus, pouquinho. Frequência à igreja, quase diminuta. Às vezes dá certo e eu consigo chegar. Mas, meu querido, Deus está te chamando agora para rever isso na sua vida. Será que você vai passar mais um ano na infertilidade de uma vida pseudo-cristã? Será que vai passar mais um ano sem de fato levar a sério o seu compromisso com Deus? Muitos de nós aqui, em algum momento da vida, vieram até aqui à frente, fizeram a sua pública profissão de fé, fizeram o seu batismo e disseram aqui como, tendo nós como testemunha, que prometeram ser fiéis ao Senhor. Mas talvez essa promessa ela foi sendo esquecida à medida em que a carreira cristã foi sendo, ah, concorrida. Mas ele te chama agora a uma renovação. Meus irmãos, quais são os desertos e os lugares áridos da sua vida? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Confie que Deus pode trazer caminhos e rios a lugares que você talvez não tenha pensado. Mas para que isso aconteça, busque a presença do Senhor. Busque o renovar e o transformar da sua vida. E eu quero concluir então a minha mensagem desta noite, lembrando um pouco do que nós vimos. Deus faz grandes coisas, esse era o tema da mensagem. E como ele faz isso? Quando você deixa o passado para trás, você se perdoa e perdoa as pessoas. Quando você olha e percebe a obra do Senhor em andamento, e quando você confia na transformação de vida, de que desertos podem sim virar oásis. E eu quero aqui, obviamente, irmãos, já depois de tantas aplicações, mas me permitam aqui aplicá-lo mais uma vez à nossa vida. Que o começo deste novo ano represente para nós também um começo de uma vida mais próxima do Senhor, de uma vida de mais comunhão com o Senhor, de uma vida de abandonar o que o Senhor não quer. Eu tenho dito algumas vezes que a santidade é uma via de mão dupla. A santidade é quando você deixa algumas práticas. No entanto, quando você coloca outras práticas. Deixe o pecado de lado e coloque vida. Deixe o erro para trás e coloque comunhão com Deus. Deixe o sentimento de apatia e coloque oração. Deixe o descaso com as coisas do Senhor e coloque a leitura bíblica. Deixe a apatia espiritual e coloque nela um renovar da sua vida, uma frequência à igreja, à casa do Senhor. Meus irmãos, que possamos olhar para esse ano com um olhar consolador, perdoador, mas, sobretudo, um olhar renovador. Que as nossas vidas sejam renovadas pela palavra do nosso Deus.